Vamos para a palavra de Deus. Hoje de manhã tivemos o retorno da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Foi bom, irmãos? Vocês iam dizer que não foi? Vocês... É verdade, irmã Marta. Se eu dissesse, foi mais ou menos. Foi bom ou não foi, irmãos? Foi bom, querido. Voltar à escola dominical é sempre uma maravilha, né? E hoje a lição foi forte, bem forte do seu bojo. Eu acredito que vai ser bastante edificante. Então, domingo que vem tem EBD novamente. Vamos lá para a palavra que nos prepara, junto com as canções que cantamos para o momento da Santa Ceia. A maioria das canções que cantamos hoje falava de Jesus voltar, né? Como rei, voltar, Maranata e tudo mais. Seus olhos são chama de fogo. Então, todo o contexto da segunda vinda do rei Jesus. Eu quero nessa noite, aproveitando a semana que falamos sobre reino, eu e os outros pastores da Voz do Deserto, ensinamos o reino, ministramos o reino, falamos do reino vindouro. Essa é a nossa fé, é o que defendemos com todas as nossas forças, se preciso for com a própria vida. Amém? E baseado nessa fé, eu quero falar nessa noite uma palavra que a princípio vai causar estranheza. Disse Jesus a Pilatos: meu reino não é daqui. Jesus falou isso, igreja? Falou. Jesus, quando estava no momento de julgamento, diante da autoridade romana, disse com todas as letras: meu reino não é daqui. Se parasse só aí, causaria um problema na mente de você, não causaria? Causaria um bug, sabe? Daria curto-circuito. Ué, pastor, qual é o contexto desta palavra de Jesus? Vamos para lá, João capítulo 18. O Senhor falou ao meu coração claramente e foi me enchendo e me direcionando nos textos. Mas não podemos negar que Jesus disse isso. Meu reino não é daqui. Eu tenho sido, junto com os outros pastores, confrontado com polêmicas, com palavras contrárias, sempre nos desafiando a defender a nossa fé. Nós cremos que o reino é aqui. E nós vamos sempre defender isso. Mas vou colocar de propósito essa frase de Jesus sem contexto, para causar em você essa estranheza e o interesse de entender esse contexto. Quantos abrem João capítulo 18, verso 33. Acompanhe aí para você não perder o raciocínio. Só para dar o contexto imediato, Jesus está maniatado, está preso. Jesus está sendo levado diante daquele lugar onde Pilatos, autoridade romana, o questionará, no passado já questionou, interrogou Jesus, e a maioria de vocês já viu isso, quer numa encenação, quer num filme, quer na leitura, você imaginou. Você sabe que Jesus foi interrogado por Pilatos. Pilatos é o mesmo que depois de resolver a sentença de Jesus, lava as mãos, pede água para lavar as mãos, como se lavar as mãos o eximisse de culpa. Então agora Pilatos está entrevistando Jesus, prisioneiro. Esse contexto imediato. João 18:33 diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório. Isso é onde estão os pretores, ou seja, a guarda romana. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? A pergunta de Pilatos é direta, é objetiva. És tu o rei dos judeus? Tecnicamente, os judeus não podiam ter rei nesse momento, porque toda a majestade é levantada pelo César romano. E o César romano não reconhecia outros reis ali,
senão alguns reis vassalos. Então, se Jesus diz, eu sou o rei dos judeus, ele incorreria na lei romana de lesa majestade. O nome da lei é essa, lesa majestade. E seria condenado imediatamente por isso. Então, vou voltar à pergunta de Pilatos a Jesus. És tu o rei dos judeus? Verso 34, igreja. O que Jesus respondeu? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Jesus responde uma pergunta, fazendo outra pergunta. Verso 35, igreja. Replicou-lhe Pilatos. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Então, Pilatos ainda não tinha um conceito formado sobre se Jesus era um criminoso, se ele realmente incorreu no erro de lesa majestade ou não. Que fizeste? A acusação é essa, tu és o rei de judeu? Jesus vai responder então no verso 36, que vai ser a palavra base para todo o nosso discernimento, todo o desenvolvimento dessa palavra. Vamos ler juntos, por favor? Verso 36, igreja. Respondeu Jesus: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Eu não li com vocês a introdução do verso 36, mas Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Deste é pronome demonstrativo, amém? Mas não falou, o meu reino não é neste mundo. Ele falou, não é deste mundo. Desta qualidade de mundo que está estabelecido. Quantos entenderam? É muito interessante que esse texto, não é? Parece que Jesus nega que o reino dele seja aqui embaixo, neste mundo. Não parece? Para quem já está convicto na sua mente que vai para o céu e nunca mais vai voltar, quando lê essa passagem, está vendo aí? Jesus falou, não é aqui embaixo. Não é neste mundo, ele não é deste mundo. Parece que Jesus nega a possibilidade do reino ser aqui, neste mundo. Mas ele falou, o meu reino não é deste mundo. Esse que agora está estabelecido. Quantos entenderam? E eu vou mostrar a vocês como isso influenciou os tradutores da Bíblia. Os tradutores entenderam que não é aqui embaixo. Não é isso que Jesus disse. Por exemplo, quantos já ouviram falar na Bíblia na linguagem de hoje? Não é? É costume dar para novos convertidos uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Meus irmãos, eu vou falar publicamente, posso até escandalizar alguns. Eu conheço, não estou falando mal só por falar. Eu conheço a estrutura da Bíblia na linguagem de hoje. E ela não presta como tradução. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? As nossas Bíblias, essa, por exemplo, é novinha, ó. Essa aqui é a Bíblia de estudo textual. Ela é muito mais fiel nos termos do que a maioria das Bíblias que você tem. Essa Bíblia é recente, comprei tem poucos meses. Ela é recente no mercado. Isso é uma tradução que procura ser o mais próximo do original. A Bíblia na linguagem de hoje não é uma tradução. Ela é uma transliteração. O que significa? Pega-se o conteúdo original e translitera o mais fácil possível para o entendimento dos leitores. Nessa transliteração, se faz adaptações, se acrescentam frases, se acrescentam termos para facilitar. A ideia é essa.
A ideia é piedosa, porém, como não se atém ao original, palavra por palavra, não é uma tradução. É uma facilitação. Só que na facilitação estraga o conteúdo original. Eu vou ler para vocês como está esse mesmo texto, João 18:36, na versão da Bíblia na linguagem de hoje, NTLH. Diz assim, ó, presta atenção, só ouve. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Até aí está igual, a revista e atualizada. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Bom, agora já não é mais ministros. Traduziu-se, né? Transliterou-se para meus seguidores. Mudou um pouquinho o contexto. Ok? Mas vamos ler o restante do versículo. Agora ele vai fazer uma afirmativa. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Vocês ouviram bem o que eu acabei de ler? Essa é a versão na linguagem de hoje. 2 vezes ele afirma, não é deste mundo. E de fato, não é deste mundo. Nega que seja aqui 2 vezes. Quantos perceberam? Essa é a Bíblia na linguagem de hoje. Agora existe a João Ferreira de Almeida, que é a base das maioria das Bíblias evangélicas, só que elas sofreram traduções diferentes. Por exemplo, existe a João Ferreira de Almeida atualizada, é a nossa. Existe a João Ferreira de Almeida corrigida, que é muito usada no meio pentecostal, pela Assembleia de Deus. Existe a Almeida revisada. Então são várias compilações diferentes da mesma Bíblia. Amém? Todo mundo entendeu? Vou ler para vocês. João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. É a outra tradução. Na João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, João 18:36 diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Agora usou o termo servos. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Aí ele vai colocar uma preposição. Entretanto, o meu reino não é daqui. O que vocês perceberam? A mesma coisa praticamente que na linguagem de hoje. Jesus teria dito nesta tradução 2 vezes: o meu reino não é deste mundo, não é daqui. Amém? Porém, não é isso que está escrito na primeira leitura. Não é? Faltou alguma coisa. Eu vou mostrar a vocês lá na frente o que faltou. Amém? Guarda a informação no seu coração. Por que o reino de Jesus não é deste mundo? É uma pergunta. Abra lá em João. Mantém João 18 marcadinho, aqui está na Bíblia. E abre agora João 14:30. Vamos entender o que Jesus disse. Uma leitura precipitada ou superficial pode nos induzir ao erro de achar que Jesus negou que reinará aqui nessa terra, nesse mundo. João capítulo 14, verso 30. Porque o reino de Jesus não é deste mundo. O que há de errado neste mundo que Jesus não reconhece como sendo seu reino? Quantos já conseguiram achar? Então leia em voz alta comigo, vamos compreender isso aí, irmãos, em nome de Jesus. Isso é importantíssimo, não só para reafirmar a fé no seu coração, quem crê que o reino é na terra, como também para ter instrumento para contradizer quem fala diferente. Ok? João 14:30, leia em voz alta toda a igreja, vamos lá? Já não falarei muito convosco, porque aí vem o quê? O príncipe, o principal, o cabeça do mundo. E ele nada tem em mim. Então já temos uma grande consolidada pista do que Jesus disse. Quem é o cabeça, o príncipe desse mundo? Quem é a igreja? Satanás, o diabo. Desde a queda de Adão,
Deus continuou sendo o rei de toda a terra. Porém, o mundo abaixo dos céus, corrompido, cheio de pecado, se tornou o terreno desse domínio do maligno. O apóstolo Paulo vai dizer que o mundo jaz em trevas, num mundo tenebroso. João fala, jaz no maligno. Paulo fala, mundo em trevas, mundo tenebroso. Nesse sentido, o mundo em trevas não é o reino de Jesus. Amém? Realmente Jesus não pode identificar o mundo em pecado, o mundo em trevas, o mundo sem luz, como sendo seu reino. Ele não tem parte nisso. Quem é que governa esse mundo em trevas? Satanás. Abre a sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 2, verso 2. Efésios 2, 2. Vamos confirmar isso. Quantos já conseguiram achar? Sai dos evangelhos, vai para as cartas paulinas, Efésios 2, 2. Daqui a pouco a gente vai voltar para João de novo. O apóstolo Paulo tem consciência que esse mundo dos homens está debaixo do governo e da unção maligna dos anjos caídos. Olha o que ele diz aí em Efésios 2:2. Quem encontrou, diga glória a Deus. A maioria encontrou, lê em voz alta então. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o que, igreja? Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é que governa sobre esse mundo? Satanás. Ele é chamado de príncipe. Príncipe quer dizer cabeça. O mundo está na desobediência com Deus, Satanás reina, domina. Amém? Confirmado então quem é esse que governa esse mundo dos homens? Sobre ele está o reino de Deus. Deus continua governando do seu trono. Mas aqui na terra, neste mundo em trevas, quem é o príncipe é Satanás. Ok? E para não deixar sombra de dúvida, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Esse é muito conhecido, vamos lá? Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. 5:19. Leia bem rapidinho comigo, vamos lá? Quem já achou? Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. Não é só uma parcela, mas o mundo inteiro. Menos os que estão debaixo do governo do Cristo. Nós fomos trasladados, lembram? Ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho. Nossa cidadania é outra. Mas tirando os que têm cidadania no reino de Deus, o resto já está todo no maligno. Então quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele está falando disso. Esse mundo de trevas, de pecado, desobediência a Deus, não é o meu reino. Verdadeiramente não é o meu reino. Amém, povo santo? Todo mundo chegou aqui comigo? Agora vamos fazer outra pergunta para o texto original. Volta lá para João 18. Primeira pergunta que eu fiz foi, por que o reino de Jesus não é deste mundo? Segunda pergunta, quem são os ministros que se empenhariam por Cristo? Ele falou isso aí, não falou? Jesus sugere a Pilatos que se não fosse esse o plano do Pai, ele teria gente para livrá-lo daquela condenação. Volta para o texto. João 18, verso 33, parte B. Vou começar a ler se o meu reino fosse deste mundo. Então, com os olhos, está todo mundo acompanhando, entendendo o que o pastor está mostrando na palavra? Amém? Agora Jesus vai citar que se realmente fosse o momento dele de estabelecer o seu reino, ele teria ministros, não só para livrá-lo, mas até para vencer, se fosse o caso na época, o império dos homens.
Dá uma olhadinha no texto aí. João capítulo 18, 33, parte B. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Se o meu reino fosse deste mundo, o que, irmãos? Estão junto comigo? Perdão, eu que botei errado aqui. 36B. 36, parte B. Primeira parte que lemos foi: o meu reino não é deste mundo. Foi a primeira parte que analisamos. Agora vamos analisar daí para diante. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus o quê? Ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Então a gente está dizendo claramente, se fosse a hora do meu reino, eu teria ministros que me livrariam agora das suas mãos, Pilatos. Me livrariam de todo o jugo romano. Resta-nos entender quem são esses ministros, que não entraram em ação, mas podiam ter entrado a favor de Jesus. Amém? Pensei assim, será que eram os apóstolos? Os discípulos? Oh, meu Deus. Os discípulos apresentaram para Jesus, sabendo da confusão que ia dar, da guerra que ia enfrentar. Tem uma hora que eles apresentam 2 espadas para Jesus. Jesus diz para eles, basta. Não é basta, é suficiente, não é basta. Isso aí não dá para nada. O que vai fazer com 2 espadas? E Pedro usa uma delas para cortar a orelha na hora da prisão de Jesus. Pedro estava armado. Servia para nada aquela espada de metal. Então, Jesus não tinha expectativa nos ministros humanos, seus auxiliares humanos. Vamos descobrir então quem é, né? A palavra ministro no grego significa, olha que termo interessante, ruperete. Ruperete tem as seguintes traduções: remador de baixa categoria. Sabe o que significa? Naquela época os barcos eram movidos a homem, não era movido a combustível fóssil, nem a vapor, era movido no braço. Já viram aqueles filmes antigos, irmãos? Ben-Hur. Ó, galés, né? Os escravos iam lá para o porão, presos com os pés em grilhões, e uma fileira sentada segurava um remo. Outra fileira mais à frente segurava outro remo. E o barco era movido à força humana. E havia um dos condutores que batiam um tambor para marcar o ritmo. Então batia lá, tum, 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 tum. E aí o pessoal, tum, tum, e vai puxando. E tem que ser em sincronia. Está todo mundo no mesmo remo. Se a guerra aumentasse, aí aumentava o ritmo. Tum, 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 tum. Aí o pessoal, rapidinho. Agora, existiam os ruperetes. Era a classe mais inferior, que ficava na pior parte. Que ficava na pior. Esse é o ruperete. Então, uma das traduções possíveis para ministros, aí nesse texto grego, é ruperete. Remador de baixa categoria. A outra tradução, um pouco mais tranquila, criado. Paulo não usa aqui, o evangelista João não usa aqui o termo doulos, quer dizer escravo. A maioria das vezes, quando você traduz servo na sua Bíblia, é escravo. Paulo não usa doulos, ele usa rupereta. Rupereta é criado, um assistente, ok? E também pode ser, por último, o que presta serviços. O que presta serviço. Então vamos analisar. Quem seriam esses ministros que prestam serviço? Vocês já descobriram, a maioria de vocês já descobriu. São anjos. Vou provar. Abra lá, por favor, no livro de Salmos. Vamos voltar na palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Princípio de hermenêutica. Salmos 103, verso 19. 19, 20 e 21. Salmos 103, verso 19, 20 e 21. Certamente Jesus não esperava socorro de seus discípulos. Mas, se fosse o caso,
ele teria ministros para o ajudar. Vamos ver? Acharam aí, queridos? 103, verso 19. Quantos acharam? Digam obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, meu rei. Vamos lá então, todos leiam com o pastor. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. O que esses anjos fazem, irmãos? Executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Esses são os anjos de Deus. Amém? Do céu. Verso 21, igreja, vamos lá? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós o que, irmãos? Ministros seus. Quais são os ministros de Deus? Anjos. Exército de anjos. Que fazeis a sua vontade. Então, quando Jesus está falando com Pilatos, se fosse a minha hora de estabelecer o reino, eu ia ser auxiliado por muitos anjos. Viriam e com certeza não só me libertariam, como também dominariam sobre tudo. Que os anjos foram criados por Deus, em número maior, e eles são muito mais fortes que os seres humanos. Está no livro de Hebreus. Nós fomos feitos pouco menores que os anjos. Amém, povo santo? Para não deixar dúvida nenhuma, abra agora em Hebreus capítulo 1, verso 13. Um texto do Antigo, um texto do Novo. Só para amarrar o conceito. Não estou forçando a interpretação. A Bíblia diz que esses ministros de Deus são anjos, valorosos em poder. Anjos poderosos. Hebreus 1,13, igreja. Conseguiu abrir? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Para qual anjo Deus falou isso? Para nenhum. Falou para o filho. Ok? Verso 14. Agora vai se referir a esses anjos. Leia em voz alta, vamos lá? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são esses ministros ou espíritos ministradores? Os anjos. Fiquei pensando em casa, irmãos. Para isso que a gente recebe a palavra, fica pensando, meditando. O Salmo não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? De quem os teme e o livra. E cadê o anjo de Jesus para livrá-lo da cruz? Só eu que pensei nisso? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Jesus temia Deus. Cadê os anjos de Jesus para livrá-lo? Nunca pensou isso na sua vida? Que Jesus tinha direito também a livramento angelical? Não tinha direito a livramento angelical? Pode ser até que em outros momentos teve livramento angelical. Quando Jesus suava sangue no Getsêmani, uma das passagens acrescenta que os discípulos estavam distantes e que anjos consolavam Jesus. Então não tenha dúvida de que anjos ministravam para Jesus. Ok, irmãos? Todo mundo entendeu? Mas na hora da crucificação, não era hora de ter anjos salvando Jesus. Porque era hora do Senhor morrer no nosso lugar. Comprar-nos com seu sangue. Por isso Jesus diz: os meus ministros se empenhariam por mim, e eu não seria nem preso pelos judeus, quanto mais pelos romanos. Quantos entenderam?
Já identificando quem são os ministros. Já identificamos que eles poderiam tirar Jesus daquilo, mas não era o propósito. Amém, povo santo? Voltando então em João 18, mais uma vez. Vamos ver a parte C do versículo. Vimos a parte A, a parte B e a parte C. Jesus então conclui: o meu reino não é deste mundo. Vou ler o texto inteiro, parte A e B. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, parte A. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse eu entregue aos judeus, parte B. Já analisamos isso. Vamos para a parte final? Lê em voz alta, por favor, vamos lá? Mas o que, igreja? Agora, a palavra agora, que você não ouviu na linguagem de hoje, que você não ouviu na corrigida fiel, você ouviu o entretanto. Entretanto é preposição. Agora não é preposição. Essa palavra agora, no grego, é uma palavra com 3 letrinhas apenas. A palavra agora em grego se chama nun. Agora é nun. E essas 3 letrinhas fazem muita diferença. Porque se você tirar o nun do contexto, agora, Jesus parece dizer que nunca será aqui embaixo. Mas quando entra a palavra agora, faz um marco temporal. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí dá sentido. O meu reino não é deste mundo de trevas. O meu reino não é deste mundo agora. O que significa, igreja? Que chegará o tempo em que o reino do mundo será do Senhor e de seu Cristo. Naquele momento não é, mas o agora aponta para um tempo futuro. Se tirar o agora, parece negar que nunca vai ser aqui embaixo. Mas o agora é fundamental. Então vou ler de novo a parte C. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando é que será, irmãos? Quando é que o reino será aqui? Eu podia pegar um texto claro e já tacar aqui no colo de vocês e acabou. Mas o Senhor é tão criativo que Ele me levou através de uma parábola a responder isso. Olha que interessante. Hoje começamos a estudar a parábola, não foi? Tem uma parábola que responde essa questão. Quando vai ser o reino de Jesus? Quando? Quer ver a parábola? Está lá em Lucas, capítulo 19. Já estou no finalzinho da mensagem. Lucas 19. Eu acho que não deu nem 40 minutos ainda. Vocês estão no lucro. Lucas 19, verso 11 até o verso 13. Olha que interessante. Nesta tem um indicador de tempo. Provando claramente que tem 2 etapas para o rei assumir seu governo. Lucas 19, verso 11. O seu reino não era desse mundo naquele momento, do tempo, né? Mas quando virá a ser o momento de Jesus assumir o seu reino nesse mundo? Eu sempre falo aqui nos seminários, o Filho do Homem nasceu nesse mundo, não é? Sem nenhuma realeza, sem nenhuma pompa ou circunstância. Primeiro berço de Jesus foi a manjedoura, ou seja, o lugar onde o boi, onde o cavalo, onde o carneiro come, feno. Lugar insalubre. Maria deu à luz a Jesus, não foi numa casa. Ela aparece numa casa tempos depois. Quando deu à luz, estava tão cheia a cidade que não teve lugar. E o primeiro lugar onde colocaram Jesus foi num lugar insalubre. Um lugar onde o animal come. Jesus passa 30 anos da sua vida assumindo ao lado do seu pai adotivo José a carpintaria em Nazaré. Então, o menino Jesus, o adolescente Jesus, o jovem Jesus, o homem Jesus, passou boa parte da sua vida cheio de fuligem de madeira, trabalhador braçal,
ajudava na carpintaria. Quanto já imaginou, irmão, só para ilustrar, como eram as ferramentas de 2000 anos atrás? Você acha que tinha o que tem hoje? Tinha alguma ferramenta elétrica? Será que eram plainas modernas como tem hoje? Você sabe o que é uma plaina? E o serrote de 2000 anos atrás? O nosso moderno, tem hora que está meio desalinhado. Já é difícil de cortar às vezes, né? Se estiver destravado. Tu consegue imaginar como é que era o serrote que Jesus usava? Na árvore, tinha que derrubar a madeira, vem da árvore. Tinha que ir no lugar onde tinha as árvores, tombar uma árvore e começar o transporte da madeira, cortando a madeira com serrotes primitivos. Todo mundo está enxergando? Então, qual é a maior parte da vida de Jesus, da infância e adulto? Carpinteiro. Um homem que se cobria, como é que chama aquele dejeto que sai da madeira? Serragem, essa era a palavra. Serragem. Um homem que suava no sol e a serragem grudava no seu pelo, aqui no seu corpo. A maior parte da vida de Jesus. Onde é que está o glamour de rei aí, irmãos? Jesus começa seu ministério itinerante com 30 anos. Completando 30 anos, ele começa a pregar o reino. Durante 3 anos e meio, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem andava com ele tinha que estar sujeito a dormir no meio da rua, nos caminhos, onde encontrasse guarida. Quantas vezes você vê na Bíblia Jesus tirando um cochilo até dentro de um barco? Agora, tenta você dormir dentro de uma canoa. Está falando de iate não, irmão. Iate com poltrona acolchoada, não. Está falando de barco rústico, de madeira. Tenta dormir dentro de um barco cujo travesseiro é o assento de madeira. Em nenhum momento a Bíblia mostra luxo para Jesus. Pelo contrário, homem comum, homem provado em dores, como diz a palavra. Jesus passa 3 anos e meio nesse caminho itinerante, sem glamour, sem luxo. E tem gente que diz que ele era rico, tem pregador na internet que fala que ele era rico, porque ele tinha casa na praia. Meu Deus, você pensa em casa de praia, você pensa em Angra, né, irmã? Angra dos Reis. Aquelas mansões assim na... A casa da praia de Jesus é que ele morava numa colônia de pescadores. Tu já viu uma colônia de pescadores? Gente pobre, irmão. Fedendo a peixe. Tem glamour nenhum, não. Jesus não era rico, tinha casa na praia, não, irmãos. Ele vivia numa colônia de pescadores na Galileia. Então, quem se ilude que Jesus andou ostentando, está errado. Termina o ministério terreno de Jesus. Como é que ele morre? Qual é a honra que ele recebe? Ele morre sem culpa, como um fascina, como os bandidos morriam na época. Só ia para a cruz quem era condenado por crimes. Ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. Presta atenção. Nasceu sem nenhuma pompa, passou a vida toda no trabalho braçal, andou seu ministério itinerante pregador, pé no chão, e morreu entre bandidos. Onde está a honra e a glória de Jesus? Em lugar nenhum. Na primeira vinda, em lugar nenhum. Ressuscita, vai ao céu. Agora, quando ele vier, ele merece, ele é digno de receber a honra que nunca recebeu diante dos homens. Nesta parábola fala sobre isso. Vai lá, olha para o texto. Lucas 19, 11, 12, 13. Já vamos encerrar a palavra. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém. E o que mais? E lhes parecer que o reino havia de manifestar-se imediatamente. Olha que interessante, esse detalhe é importante. Tanto Jesus pregou sobre o reino vindouro, 3 anos e meio, os apóstolos cansaram de ouvir pregação de Jesus que o reino vinha, que eles iam reinar com Jesus, que
que era dado a eles tronos para reinar. Você acha que eles não pensaram que era naquele tempo? A maioria das pessoas que andaram com Jesus, pô, o reino está vindo aí, o rei está aqui presente, ele vai assumir o reino, nós estamos dentro. O texto diz que os judeus que andavam com Cristo pensaram, por estar indo para Jerusalém, que ele ia assumir o trono em Jerusalém. Que o reino ia se estabelecer naquela época. Quantos entenderam o contexto? Isso é muito importante porque vem adiante. Aí Jesus vai contar uma parábola para tirar essa ideia da cabeça deles. Olha o texto aí. Verso 12. Então disse certo homem, certo homem nobre partiu para uma terra distante. Com o fim de quê, irmãos? Tomar posse de um reino e voltar. Quem é o homem nobre dessa parábola? Jesus. Qual é o lugar distante para onde ele iria? Para o céu. Mas ele permaneceria no céu? Ele vai lá e volta. É isso que ele está dizendo aí, irmãos, na parábola. Entender agora por que está demorando a voltar, só isso. Mas que ele vai voltar, está escrito aí. Ele toma posse do reino. Jesus foi reconhecido entre os anjos. Amém? Ele foi de volta para o céu e lá foi exaltado à destra do Pai. Amém? Quantos entenderam? Está tudo escrito aqui na parábola, irmãos. A dinâmica da sua saída na terra, a ida para o lugar distante, para tomar posse de reino e voltar. Amém? E aí o texto diz assim, verso 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu volte. Amém, povo santo? Nós somos os trabalhadores. O que o Senhor tem depositado em nossas mãos é para a gente multiplicar. Porque Ele vai voltar. Está aí, queridos. Jesus está dizendo, eu não vou estabelecer o reino agora. Eu tenho que assumir o reino lá em cima primeiro. Depois que eu assumir lá em cima, eu volto e assumo aqui embaixo. Amém? Quantos entenderam? Está tudo explicadinho, bonitinho aqui. Então, para finalizar a igreja, quando é que Jesus vai reinar nessa terra? Aonde na Bíblia diz que ele virá e assumirá o reino deste mundo? Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Se tivesse só esse versículo, poderia confundir algumas pessoas. Mas tem na sua Bíblia Apocalipse capítulo 11, verso 15. Abre por último aí. Espero que aqueles que estão ouvindo essa mensagem também na internet estejam entendendo tudo que foi explicado nessa noite. Apocalipse 11, 15. Vai sacramentar a realidade futura da volta do rei para assumir o reino do mundo. Não é para assumir o reino no céu, isso ele já subiu. É para assumir o reino do mundo dos homens. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Quantos já conseguiram achar? Quantos entenderam a mensagem? Tem alguém confuso ainda? Achando que não é aqui embaixo? Todo mundo tem ciência que é aqui embaixo, irmãos? A questão não é se vai ser aqui embaixo ou não. É quando. Quando que vai ser aqui embaixo? Então fica de pé nessa hora, você vai ler de pé esse versículo, por favor. Igreja se coloca de pé. Descomprime o diafragma. Você lê o versículo com todo o pulmão cheio e pleno. E logo após lermos o versículo, já estaremos participando da ceia do Senhor. Enquanto fôlego eu tiver, pastor Damásio, eu vou usar toda a minha vida e todos os meus meios para provar que o reino é aqui na terra. Tudo que sou, tudo que tenho, todos os estudos, quase 30 e tantos anos de evangelho, mais de 28 de evangelho do reino, com tudo que tenho, com tudo que adquiri, eu vou gastar a minha vida e vou falar bravamente o que estou dizendo agora. O reino do Senhor Jesus será aqui na terra.
Vou falar com todas as letras. E não é uma meia dúzia de texto que é o suficiente para provar. Tem muito mais. Mas esse por hoje basta. Apocalipse 11:15. E eu queria que você bradasse isso. Você que faz parte desta casa, faz parte desse ministério profético. Tenha coragem de mostrar às pessoas isso que você viu hoje na palavra. Tenha coragem de propagar o evangelho do reino. Não pode ser só a minha boca falando isso. Não pode ser só a boca do pastor Pedro, pastor Igor, pastor Márcio, pastor Gil. Nós precisamos de mais bocas reproduzindo a verdade. A menos que você não creia no que está sendo mostrado aqui. Se você crê, você tem que ter coragem para falar. Amém? Então vamos ler em voz alta, igreja. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, povo santo? Bota a sua Bíblia na cadeira para liberar a tua mão e você aplaudir Jesus, que ele merece. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio, a ele o reino sobre todos os homens, ao nosso Rei Jesus. Aleluia! Maranata! Vem, meu Rei! Vem, meu Rei! Aleluia! A pergunta que foi feita: quando o reino do mundo passará para Jesus? Ao toque da última trombeta, a sétima. Nesse momento, tudo que está aqui debaixo do jugo do inimigo passa para a mão de quem de direito? O Pai, é citado o Pai aí, e o seu Cristo. O Cristo é o Rei ungido, Jesus. O Pai sempre foi o Rei dessa terra. Mas agora o Filho veio assumir para sempre, o reino dos homens. Amém, povo santo? Então você tem todo subsídio nesses poucos versículos para ensinar as pessoas a verdade. Faça isso em nome de Jesus. Quer honrar Jesus? Quer honrar Jesus? Fale a verdade. Proclame a verdade dele. Amém? Não adianta só orar pedindo bênção. Tem que ser valente também para espalhar a verdade do Senhor. Eu quero clamar a Deus pelas nossas vidas. Agora que vamos tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar a Deus pela minha vida e pela sua.